A paz do Senhor a todos. Vamos continuar com a nossa campanha de 150 dias, um salmo por dia. Hoje com o Salmo 3. Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como aumentaram aqueles que me perturbam. Muitos são aqueles que se levantam contra mim. Há muitos que dizem da minha alma, não há solução para ele em Deus. Selá. Mas tu, ó Senhor, és o meu escudo, a minha glória e o exaltador da minha cabeça. Clamei ao Senhor com a minha voz, e ele me ouviu do seu santo monte. Selá. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, ó Senhor, salva-me, ó meu Deus, porque atingiste a todos os meus inimigos sobre o osso malar, quebraste os dentes dos ímpios. A salvação pertence ao Senhor, tua bênção está sobre o teu povo. Selá. Nós vemos aqui um salmo, como diz o título, numa fuga com medo, porque o seu filho Absalão buscava-o para matar. O seu filho Absalão conquistou a confiança de muitos em Israel, muitos até sem entender muito, talvez eles enganou, outros até mesmo intentavam mal contra o seu rei e procuravam-no para matar, buscavam-no. E Davi encontrava-se acuado, pegou parte do seu exército e saiu em fuga. E aí ele diz, Senhor, como aumentaram aqueles que me perturbam? Porque antes já tinham muitos que o perturbavam, que o perseguiam. Eram muitas guerras e muitas lutas. E muitos são aqueles que dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Isso a gente pode trazer para hoje. Quantas lutas enfrentamos? Não são lutas como naquele tempo, lutas braçais, lutas com armas, lutas físicas, mas hoje enfrentamos muitas lutas espirituais. A Bíblia diz em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra as potestades malignas. E aí a gente entende que, assim como Davi enfrentava essa luta dentro da sua própria casa com o seu filho, ou seja, enfrentamos também lutas às vezes com a nossa família, dentro da nossa própria casa, ou dentro da parentela, ou vizinhos, ou no trabalho, ou na escola, ou seja, onde for a vida social. Sempre tem pessoas que vêm contra nós, muitas vezes zombam da nossa fé e dizem, Deus não vai fazer nada por esse daí, né? Mas, como diz aqui o versículo 2, não há salvação para eles em Deus. E termina, Selá. Selá, os historiadores, estudiosos dizem, alguns que Selá significava uma pausa, uma parada, porque salmos são músicas, são versos cantados, eram versos cantados da época. E uns dizem que era uma pausa para mudar o tom do instrumento tocado, outros dizem que era uma pausa para glorificar, ou seja, dizer aleluia.
ou glória a Deus, alguma coisa assim. Eu prefiro pensar numa pausa para reflexão. Creio eu que nessa oração que ele fazia, contando para Deus o problema que lhe afligia, aumentaram aqueles que me perseguem, que me perturbam, ou seja, aumentaram o número dos meus adversários, são muitos. E nessa parada para reflexão, ele pensou, talvez, nas lutas que ele já tinha enfrentado anteriormente, nas batalhas, pois ele matou o leão, matou o urso, matou Golias, o gigante, com apenas uma pedra, mas ele matou em nome do Senhor. Ele pequeno e o outro, o seu adversário gigante, mas ele venceu em nome do Senhor. E aí vem o versículo 3, a lembrança, o reconhecimento. Mas tu, ó Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, o exaltador da minha cabeça. Em outras traduções diz o que honra a minha cabeça, né? Então ele reconheceu que Deus é o seu refúgio, é o seu escudo. Para que serve um escudo? Para protegê-lo, para livrar. E ele lembra que ele é a glória dele. Deus é a glória. O exaltador da minha cabeça, ou seja, aquele que honra a minha cabeça, ou seja, aquele que sempre honrou quando ele colocou Deus acima de tudo. E aí vem o versículo 4. Clamei ao Senhor com a minha voz, e ele me ouviu do seu santo monte, Selá. E aí vem o momento da súplica. Ele diz que clamou e ele ouviu a sua voz. E então, com a súplica, veio a certeza de que Deus ouviu a sua voz e respondeu do seu santo monte. E aí, novamente, Selá. Aí vem a respiração profunda, creio eu, para alcançar a paz necessária de quem está confiante que não tem nada a temer. E então ele continua no verso 5, eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. É a confiança que ele conquistou através da oração, através da meditação, da lembrança de tudo que Deus havera feito por ele em tempos passados. E nessa confiança ele pôde deitar e dormir, porque quem, sem estar ligado em Deus, consegue dormir atormentado com medo, preocupado? E quantas pessoas em nosso meio que passam noites acordados, atormentados, com o pensamento acelerado, e muitos até que dizem servir a Deus ou que servem a Deus, tomam medicamentos para poder dormir, conseguir dormir. Mas aquele que confia inteiramente no Senhor consegue fazer, como diz lá na carta de Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então Davi, ele era segundo o coração de Deus, porque ele realmente sabia o momento certo de se inclinar a Deus, de colocar a sua confiança, de saber que não era todo o seu exército e toda a sua riqueza que poderia lhe dar vitória, mas sim a confiança no Deus Todo-Poderoso. Então, essa confiança o fez dormir e acordar com bastante energia e força, confiança para enfrentar os dias que vinham pela frente, os momentos seguintes. E ele ainda concluiu: não temerei, não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Ou seja, era um exército de 10.000 pessoas. Mas se Deus está na frente, a vitória é certa. E isso ele sempre fazia. Colocava Deus na frente
das suas batalhas. E o verso 7, levanta-te, ó Senhor, salva-me, ó meu Deus, porque atingiste todos os meus inimigos. Era a fé de que a vitória já estava ganha. Ele apenas ergueu as mãos, eu acredito, dizendo: levanta-te, Senhor, e salva-me, porque tu já atingiste os meus inimigos, já venceste, a vitória é certa. Essa é a fé que alcança o milagre. É você orar e ter a certeza que Deus ouviu e que a resposta já está na nossa direção. E encerrando o verso 8, a salvação pertence ao Senhor. Tua bênção está sobre o teu povo. Selá. E aí sim, é o reconhecimento de que a bênção, a salvação, a vitória, tudo vem do Senhor, nosso Deus. E que a bênção dele está sobre o seu povo. E a Bíblia nos fala que o povo de Deus é reconhecido pelo amor que dedica a ele na sua submissão a Deus, obedecendo a sua palavra, os seus mandamentos, buscando a sua face, se humilhando perante ele e procurando ser cada vez mais semelhante a ele, porque ele disse: sede santo, porque eu sou santo. E com esse final, selá. Aí este selá, eu acredito que vem a glorificação. Aleluia! Glória seja dada ao nome santo de Deus, de Jesus. Glória ao Filho, ao Espírito Santo. Glória a Deus. Que Deus nos dê a condição e a disposição para aprender e nos esforçar para sermos parecidos, próximos a Davi, segundo o coração de Deus. Não porque foi perfeito, porque ele teve quedas, teve dificuldades, tantas coisas, mas porque ele sempre colocou em Deus a sua confiança. Tenhamos todos um dia abençoado, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração.